Boa tarde a todos. Inicialmente, obrigado, doutor Sérgio, pelo convite. Já justificando a ausência da nossa secretária, ela está com problemas de saúde e, lamentavelmente, não pôde comparecer, mas a gente está torcendo para o restabelecimento dela o quanto antes. Eu até, doutora Karine, eu trouxe que eu pensei, quando eu fui convidada para representar a secretária, falei, bom, qual será a minha área de atuação? Aí eu falei, bom, vou falar no que me compete. Eu sou contadora de formação, eu já estou no Estado, no Poder Executivo há 10 anos como gestora, então eu falei, bom, vou falar da minha área, fundo, gestão. Mas já confesso que depois dessa aula aí, eu só vou tentar acrescentar um pouquinho dentro da experiência que eu tenho, não somente como presidente da Fundação, que estou hoje, mas eu estou na Fundação desde 2010. Posso dizer que eu comecei pequenininha e agora, recentemente, fui convidada para assumir a presidência. E também como conselheira estadual, que estou desde maio. Então, por que eu pensei numa apresentação? Até trouxe, mas eu acho que não há necessidade, eu vou complementar a sua fala, porque eu fiz uma apresentação em cima exatamente do que eu vivi quando eu fui convidada para assumir o fundo lá, o Conselho Estadual, fui indicada, né, a cadeira da FIA, como titular, na titularidade, e o desafio que eu encontrei. E aí eu falo como conselheira governamental e na parte de gestão. Ao assumir, aqui estão as conselheiras, a Margarida, né, a presidente Márcia Gato, Nina também, eu assumi em maio, e nós recebemos assim de presente mesmo um grande desafio, e aí eu digo que, colocado pelas conselheiras, que isso já vinha sendo falado e discutido há muito tempo dentro do fundo, já previsto no famoso plano de ação, plano de aplicação, eu só ouvia falar isso está no plano de ação, está no plano de aplicação, a conferência estadual. Então, eu recebi esse grande desafio, dizer o seguinte, eu sou do Executivo, eu estou vinculada à secretaria, porque eu estou pela FIA, mas eu sou vinculada à Fundação para a Infância e Adolescência, vinculada à Secretaria. Aonde está o fundo? Aonde está o Conselho? Então, eu ali assumi aquela responsabilidade pela Secretaria, pelo Executivo, de dizer, a conferência tem que sair até 31 de julho. E fazer entender, no primeiro momento, para os conselheiros que lá estavam, que não bastava eu ter 4 milhões na conta. Isso precisava estar previsto no planejamento. E aí vem o que a senhora acabou agora de explicar também aqui, né, explicitar aqui para todos aqui. Esse foi meu grande desafio. Então, ao chegar, a primeira coisa que eu identifiquei era, em maio, o superávit ainda não tinha sido liberado. Então, ou seja, eu tinha 4 milhões na conta, tinha um orçamento previsto no plano de aplicação aprovado, deliberado no Conselho, de 2 anos, se eu não me engano, falha a memória, não é isso? Por 2 anos, que é válido. De 800 mil previsto para a conferência, e eu não tinha esse orçamento previsto, ou seja, ele era inexequível, eu tinha um recurso liberado que, para os conselheiros, né, a sua grande maioria, não é só não governamental, não, governamental também, porque muitas pessoas aceitam assumir determinados cargos sem um conhecimento, então, para eles ali, tem o dinheiro, está na conta, está previsto, vai sair a conferência. Então, o primeiro exercício que eu tive que fazer ali no Conselho era fazer entender que não era possível, da forma como foi previsto inicialmente, e aí foram várias reuniões, né, até que todos os conselheiros, obviamente, depois a presidente fala que estava previsto que a conferência acontecesse em Nova Iguaçu. Então, um dos exercícios que eu tive que fazer ali no Conselho, em várias reuniões, era fazer entender que não teríamos tempo hábil para realizar essa conferência em Nova Iguaçu. Por quê? Pressupõe que o recurso, né, isso está na lei, o recurso que ingressa no fundo, ele é um recurso público, passa a ser um recurso público e tem que seguir o rito processual da administração pública. Para isso, eu preciso de tempo hábil para uma licitação, eu preciso contratar serviços. Então, esse foi meu primeiro exercício, fazer todos os conselheiros entenderem que naquele momento ali não seria possível acontecer em Nova Iguaçu, mesmo que todos os conselheiros
todos fizeram exercício, foram para Nova Iguaçu, acharam local para conferência, mas aquilo ali tinha que anteceder uma licitação. Eu não poderia, pura e simplesmente, ir lá escolher aquele fornecedor, aquela pessoa que ia servir o coffee break. Então, esse foi o meu primeiro desafio. Fazer a conferência acontecer, né, em 2 meses, mesmo sabendo que tinha um recurso em conta, mas não tinha liberado, não foi previsto isso nas 3 peças que a gente sabe que para um planejamento, né, público, que era o PPA, a LDO e a LOA. A conferência aconteceu, porque nós usamos o mecanismo da descentralização. Aí, só quem faz isso, gente, é quem conhece a máquina pública, quem conhece, quem está ali e executa. E aí a necessidade, a minha luta agora no Conselho é de uma capacitação permanente desses conselheiros, porque eles precisam entender, né, de que forma que a gente pode executar esse dinheiro. Então, para que isso acontecesse, eu usei um mecanismo que a gente tem na administração pública, que é a descentralização de crédito. Então, foi possível executar essa conferência porque nós fizemos via UERJ. A UERJ ela já tem alguns projetos, ela já tem algumas atas de registro de preço. Então, todo esse exercício eu tive que fazer no conselho, com os conselheiros, para que eles pudessem entender que a gente tinha que usar de determinados mecanismos para que essa conferência saísse. Então, a partir desse momento, a conferência foi o primeiro desafio. E aí a gente, então, começou a trabalhar os conselheiros no que diz respeito à utilização efetiva desse recurso, já pensando para frente. Ou seja, o que aconteceu ficou para trás, não foi previsto, os conselheiros elaboraram, os conselheiros anteriores, né, que estão ainda lá, o plano de aplicação, o plano de ação, mas vamos pensar para frente. Estamos em pleno momento, e aí já passamos para um outro desafio, de elaboração do PPA 2020-23. Aí foi o meu primeiro questionamento. Está previsto? Participamos da elaboração desse PPA? O Conselho participou? Não. O ordenador de despesas que estava lá à época, ele encaminhou isso para o Conselho, ou o Conselho solicitou, mas de alguma forma, né, os conselheiros participaram da elaboração desse PPA? Não. De alguma forma, o plano de ação, que nada mais é do que a nossa prioridade de metas, que é a LDO, ela vai virar a LDO, ela foi encaminhada para ser inserida na LDO? Não. O plano de aplicação, né, mas é a realidade. As conselheiras sabem disso, que é uma coisa que a gente está levando muito para dentro do Conselho, e graças a Deus a gente tem avançado muito nesse sentido, tá? Hoje a doutora Rosana Cipriano participou da nossa última assembleia, a gente falou muito sobre isso, inclusive pedindo ao ordenador de despesa que apresentasse o PPA, e aí ele teve que apresentar, eu até trouxe na minha apresentação, mas eu não preciso dizer, gente, é apenas uma ação prevista para o Conselho, uma ação com 2 produtos, eventos realizados e operacionalização do Conselho. Então, assim, quem não conhece, doutor Sérgio, realmente fica muito difícil. Então, essa capacitação permanente, a responsabilidade do gestor, e aí hoje na estrutura da secretaria, o Conselho ele está vinculado a uma subsecretaria que está aqui, a superintendente, que é a Subsecretaria de Conselhos Vinculados, né? Olha o nome da Subsecretaria de Políticas e Articulação dos Municípios e Conselhos Vinculados, que, por sua vez, tem uma superintendência aonde o Conselho está vinculado. Só que a execução... Ela faz parte de qual órgão? Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, tá? Esse é o órgão, só para vocês entenderem. Essas 2 estruturas que vocês falaram são unidades orçamentárias que estão executando na realidade, o fundo ela tem uma personalidade, ele tem um CNPJ, mas não tem a personalidade jurídica, e ela obrigatoriamente tem que estar vinculada administrativamente a um órgão do Poder Executivo. Nesse caso é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Só que o que acontece? Ela está ligada à parte da subsecretaria no que diz respeito à estrutura do Conselho. Mas a execução orçamentária deste fundo, ela já está ligada a outra subsecretaria, que é de Planejamento e Gestão. Então, a pessoa o conselheiro... Ela está inserida na secretaria, essa subsecretaria está inserida na Secretaria Estadual de Desenvolvimento. Sim, as duas, mas são duas. A execução do fundo está em outra subsecretaria. Quem está gastando o recurso é a antiga CEPLAG, que está na Casa Civil.
Não. Ela está vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, sim. O fundo está ali, com certeza. Está dentro da Secretaria. A execução orçamentária, tá. Existe uma unidade orçamentária do fundo vinculada. Na mesma secretaria, a gente tem 2 subsecretarias. Então, a parte da estrutura do fundo, que mantém a estrutura, é essa subsecretaria de conselhos vinculados. Mas a parte de execução orçamentária, ou seja, o ordenador de despesas do fundo, porque isso tem que ficar claro, que a gestão do fundo ela é compartilhada. A gestão, hoje eu tenho os conselheiros, o conselho que faz a parte da gestão no que diz respeito às diretrizes, às prioridades na aplicação desses recursos, isso cabe ao conselho, ele delibera sobre a utilização desses recursos, mas eu tenho um ordenador de despesas, que é aquele que assina, nada mais é que assina o cheque. Só que eles devem se falar, mas não se falam. Esse é o outro desafio. Então, a pessoa... Há um mês no cargo. Não, quando eu falo, não se fala. Quando eu digo não se fala, no sentido amplo, tá, da palavra. Assim, são ordenadores de despesas que não participam da dinâmica do conselho. Entende? Então, assim... isso. Então, hoje nós temos um retrato até diferente se não me engano, eu acho que o coordenador assumiu tem 1 mês ou 2 meses, né? Que talvez é uma pessoa que veio do Tribunal de Contas, já é uma pessoa que conhece um pouco a dinâmica, vai colocar uma pessoa dele de confiança para estar nessa dinâmica do conselho lá, com o fundo, mas só para vocês entenderem qual o dificultador que é em relação à estrutura do conselho, em relação ao Poder Executivo. Essa estrutura dificulta, assim, não é justificativa, tá, doutor Sérgio, para não acontecer. O recurso está lá, ele tem que ser utilizado. Isso não é peculiar ao Conselho, ao fundo, o FIA. Eu estou vivendo isso na Fundação para a Infância e Adolescência. Eu costumo dizer lá para o pessoal que trabalha comigo, quem me conhece, o pessoal diz que eu sou 220. Porque pior do que não fazer é ter o dinheiro e não fazer. E é isso que eu estou encontrando exatamente, tá? Inclusive na Fundação para a Infância e Adolescência. Então, esse é o retrato que a gente tem hoje no Conselho, que a gente está conseguindo, junto aos conselheiros que lá estão, e que vai mudar muito em breve, essa capacitação permanente. Isso é primordial, a gente precisa disso, isso é para ontem, que os conselheiros, lógico, cada um dentro da sua temática. Eu estou aprendendo muito com as pessoas que estão lá, não é, como eu disse, não é a minha área, eu sou contadora, mas eu aprendo com a Márcia, aprendo com a Margarida e com a Nina, mas essa parte da gestão, ela precisa ser compartilhada, precisa ser criada essa responsabilidade das pessoas que a assumem como conselheiro ali no fundo. Então, o que eu posso trazer para vocês aqui a nível de contribuição é essa parte de gestão hoje, não sei como vai ficar, que muito em breve vai ter mudança também na composição do conselho, né, Márcia? Eu não sei se eu continuo ou não, mas que entenda que há necessidade urgente de que os conselhos, né, tenham seus conselheiros lá, pessoas que tenham, sim, a gente está lidando com recurso público. É inevitável que as pessoas que assumam ali, não dá para ter esse discurso mágico, ela não tenha o conhecimento, principalmente governamental. A indicação de pessoas que tenham esse conhecimento, tá? Então, obrigado, que eu puder mais contribuir para vocês. Tá?